Evangelho de João, capítulo 16, e o verso 32. Você pode acompanhar na tela também. O texto diz assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai que está comigo, ou melhor, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são palavras de Jesus aos seus discípulos. Esses que os dispersariam, e os deixaria só, eram os seus discípulos. Jesus estava próximo à sua crucificação. E esse texto, ele retrata ali momentos antes, dele chegar a esse momento da sua vida. Irmãos, nós estamos trabalhando nesse mês sobre o descanso em Deus. Eu sei que é difícil a gente descansar nos dias em que nós vivemos. Nós vivemos em dias difíceis, marcado por incertezas, por crises, que nos assolam constantemente, marcados por solidão, desesperos que muitas vezes nós nos deparamos. Mas em meio a tudo isso, essa complexidade que a vida ela se tornou, como que nós podemos encontrar uma base sólida, um refúgio, para que o nosso coração e a nossa alma, ela possa descansar de fato em meio a esse turbilhão de coisas que a vida ultimamente nos proporciona? Como? Aonde? A resposta disso não está na positividade, na positividade determinista que se pregam por aí, de uma vida confortável, ou está no omitir a realidade, ou tentar fugir da realidade. Mas a resposta disso tudo é algo mais profundo, não é tão superficial assim. E a resposta disso, ela está, nós encontramos essa resposta na verdade anunciada pela pessoa de Jesus Cristo. É ali que nós encontramos a resposta. No texto que nós lemos, o Senhor, Ele prepara os seus discípulos, e a nós, nos dias de hoje, para momentos sombrios que eles enfrentariam. Momentos caóticos da sua vida. Momentos que, infelizmente, nós não estamos preparados para enfrentá-los. E Jesus, ele está preparando os seus discípulos. Ele está nos alertando sobre isso. Que a nossa vida se daria, em dados momentos, situações complicadas de se resolver. Momentos difíceis, assustadores. Mas o segredo de uma confiança inabalável é demonstrada nas palavras de Jesus, mesmo quando tudo parece que está perdido. Veremos que a verdadeira paz, ela não é a ausência de guerra, mas é a presença de Cristo no centro do caos. Isso é paz. O Evangelho de João, irmãos, ele é bem singular. Porque enquanto os outros evangelhos destacam, na maioria das vezes, os fatos da vida de Jesus, os feitos, João, ele destaca um pouco mais a pessoa de Cristo. João, ele destaca Jesus como o divino, o Messias, o Filho de Deus, o eterno Salvador do mundo, aquele que havia de vir, o prometido. Por isso ele se concentra em registrar no seu evangelho 7 dos milagres de Jesus.
E esse 7, ele evidencia, ele fortalece ainda mais o fato de que Jesus é o Messias. Ele fortalece, ele traz uma tônica em relação a quem Jesus era. E do capítulo 13 até o 17, João ele registra os últimos momentos de Jesus. E, consequentemente, as últimas falas ali, as últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação. Que é chamado o discurso da despedida. Jesus está se despedindo. Ele vai para o Calvário. Ele vai para a cruz. E Jesus está prestes ali a enfrentar traição. Jesus está prestes a enfrentar uma rejeição do povo. Ele está prestes a enfrentar dor, a morte. Mas é interessante que Jesus, prestes a passar por tudo isso, nós não vemos Jesus reclamando. Nós não vemos Jesus falando de medo, de preocupação. Jesus não está desesperado. Nós não estamos vendo Jesus falando de angústia. Mas ele fala de paz, de confiança e de descanso. Jesus prepara os seus discípulos para um momento em que eles seriam amedrontados, perseguidos e dispersos. Seriam expulsos de sinagogas e até mortos. E com a alegação de que tais atitudes eram feitas em nome de Deus. Estariam em uma perseguição incansável, aonde viver o certo, brigar, defender a verdade, os levaria a correr risco de vida. Já que aquele que os motivava, que os protegia, que os encorajava nos momentos de dificuldade, já não estaria mais presente. Lá em João 24, o verso 19 e 20, nós vemos isso. Ou melhor, João 20. O texto vai dizer assim: depois de tudo isso, depois que Jesus foi crucificado, olha só, e ressurreto, o texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando os discípulos reunidos às portas fechadas, por medo dos judeus, entrou Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que o coração deles ficaria perturbado. Mas também sabia que a verdadeira paz, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende da nossa comunhão com Deus. É isso que nos traz paz. Porque na caminhada da fé, irmãos, vai chegar momentos da nossa vida que nós vamos ter que encarar sozinho. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e falar: agora não tem para onde correr, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para cima. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter que continuar sozinhos. Sozinhos, sabe? É você e Deus. Talvez seu pastor não esteja lá. Talvez o líder, aquela pessoa que te aconselhava, não vai estar lá. Quem te discipulou, quem te apresentou Jesus, suas referências não estarão mais lá com você. E aí sim, é nesses momentos que a gente exerce a nossa fé em Deus, se realmente a gente confia. Hoje nós podemos notar, irmãos, que viver a verdade do Evangelho nos leva a correr riscos. Risco de perder a reputação, risco de perder prestígio, de perder o trabalho, porque você é um cristão, porque você defende certos princípios que talvez a maioria não defende. Você corre risco de perder a fama, a notoriedade, a popularidade,
risco de perder benefícios. E por isso as pessoas omitem a verdade. As pessoas vivem de maneira liberal, como bem querem. Não confronta pecado, não fala de santidade, não há mudanças. A vida cristã em nada, muitas vezes, diferem de uma vida mundana. Mas tudo isso porque viver o Evangelho é correr risco. E quem quer correr risco? Mas por conta disso, muitos cristãos, muitos líderes abandonam a verdade. Omitem o pecado, pensando em seu bem-estar, porque ninguém quer pagar o preço. Achando que isso os levará a viver em paz, sem lutas, porque essa é a ideia, não é? Uma vida de descanso, uma vida de paz, é uma vida sem lutas. É uma vida sem confronto, sem dor de cabeça, sem preocupação. É isso que as pessoas pensam que é viver uma vida de descanso. Mas nos versos que nós lemos aqui, Jesus, por meio de um breve resumo, ele ensina aos seus discípulos e nos ensina hoje. Ele nos mostra que mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, das perseguições que o Evangelho os causaria, o descanso em Deus é possível. Porque o Pai nos dá paz. É o Pai que não nos deixa só. Ele venceu o mundo. Ele venceu as dificuldades. E Ele nos proporciona isso, a vencer também. Esse texto ele nos ensina que descansar em Deus é mais do que se afastar de problemas. É mais do que viver uma vida omissa em conformidade com o pecado. É confiar no Deus que está no controle de tudo, mesmo quando parece que está tudo desgovernado. É como se a nossa vida estivesse descendo ladeira abaixo e nós não temos freio. Acabou o freio. Como que eu resolvo a minha vida? Sendo assim, Jesus ele nos ensina, ele nos mostra, de fato, um descanso para a nossa alma, um lugar de alento, uma paz que está além das circunstâncias e do sofrimento que essa vida terrena, ela possa nos proporcionar, ou até mesmo o fato de sermos cristãos. Há uma paz e um descanso que excede todas as coisas. E é por isso que eu quero nessa noite apresentar alguns aspectos que compõem o descanso em Deus, baseado nesse texto que nós lemos. E para a gente descansar em Deus, é preciso a gente experimentar algumas coisas. Por exemplo, a solidão. É preciso. Ou a solitude, né? A solidão, ela revela uma fé que permanece quando todos se vão. O verso 32 diz assim: sereis dispersos. Ou seja, vocês vão ser dispersos. Vocês vão me deixar só. Contudo, eu não estou só. Porque o Pai está comigo. É Jesus falando para os discípulos. Cara, daqui a pouco eu vou estar aqui sozinho, indo por uma cruz, e eu não tenho ninguém mais do meu lado. Vocês não vão estar aqui. Vai parecer que eu estou sozinho, mas eu não vou estar sozinho, porque o Pai está comigo. Jesus, ele antecipa o momento da dispersão. E, em poucas horas, seus discípulos fugiriam. Pedro o negaria. E ele enfrentaria a cruz sozinho, sem ninguém. Até a tradição fala que Jesus caiu 3 vezes, né? É mito. A Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus caiu.
Jesus enfrentou a cruz sozinho, ele carregou a cruz. E Jesus antecipa esse momento. A solidão seria algo real. E ele afirma: contudo, não estou só. Aqui é o segredo do descanso, irmãos. Porque mesmo quando as pessoas se afastam, mesmo quando os amigos se vão, Deus, ele permanece presente. A comunhão com o Pai é que nos traz essa segurança e essa paz. Ele sabia que, embora os seus discípulos o deixassem, o Pai não o abandonaria. Todos nós enfrentamos momentos de solitude na nossa vida, de solidão. A solidão da perda, por exemplo, quando alguém querido parte, aquele companheiro de anos, né? Tudo que você viveu, você construiu, ele partiu. Nós vivemos isso. A solidão do ministério, quando parece que você está sozinho, ninguém te entende. A solidão das decisões, quando não há quem te aconselhe, quem te dá um direcionamento. Se falei agora o que eu faço, estou sozinho. Estou sozinho nessa. Você está rodeado de pessoas, mas de amigos são poucos. São poucos com quem você pode contar. Solidão quando priorizamos a verdade, a santidade, aí parece que nós estamos sozinhos. Quando você se afasta de coisas que te prejudicam, de pessoas que te prejudicam, você quer se dedicar mais a Deus, viver uma vida de santidade, de reverência, parece que você está sozinho. Mas assim como Jesus, nós podemos descansar, porque sabemos que Deus nunca nos deixará só. Mesmo quando todos dispersarem, Ele vai permanecer. Mesmo quando ninguém nos entender, Ele vai nos compreender. Mesmo quando os dias parecerem noites, o sol da justiça estará brilhando sobre mim, sobre você. Talvez nós estamos cercados de pessoas, mas não de amigos. A gente brinca, a gente dá risada, a gente conversa, a gente finge estar tudo bem. Mas quando o dia acaba, quando todos se vão, quando a noite chega, quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe o íntimo do seu coração, o que tem aí dentro, o que você precisa, as suas lamúrias, as suas dificuldades. Só Deus conhece o seu coração e muitas vezes Ele, só Ele é capaz de entender. Só Ele, mais ninguém. E é por isso que nessa noite Deus nos chama a atenção para nos dizer: ei, você não está sozinho. Por mais que você sinta essa solidão, você não está sozinho. Há alguém em quem que você possa descansar. Porque descansar em Deus é entender e confiar que em todos os momentos Ele está conosco. Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Quem confia que a presença de Deus está na sua vida, pode atravessar qualquer vale, enfrentar as piores dificuldades, os piores momentos da sua vida, sem se desesperar, porque ele sabe que Deus está com ele. Talvez a cruz para Jesus foi o pior momento da sua vida, que ele teve que enfrentar. Mas ele superou, porque ele confiava. Ele sabia que Deus estava com ele.
Por isso, irmãos, para descansar em Deus, é necessário experimentarmos a solidão do mundo, para que Deus possa fazer esse presente nas nossas vidas. É preciso. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar só. Isso é um aspecto que nós precisamos entender, que compõe o descanso em Deus. Um segundo aspecto que eu gostaria de demonstrar que o descanso em Deus exige é a serenidade, é manter o equilíbrio, é ter paz, calma. É um exercício de fé que nos faz permanecer em meio à tempestade. O verso 33, a parte A, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. É nele. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam esse caos. Perseguição, medo, dúvidas. Imagina. Por isso ele fala de uma paz que não depende de circunstâncias, mas é uma paz que depende da comunhão com o Pai. É isso que nos garante essa tranquilidade, esse equilíbrio. A expressão em mim tenhais paz mostra que a fonte dessa serenidade, a paz, não está na circunstância, mas ela está numa pessoa. É uma paz interior que, de quem confia em Deus, sabe que Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo não parece não fazer sentido nenhum. A nossa vida está toda bagunçada, está toda desequilibrada, está um caos. Os dias são tensos, parece que cada dia que passa, as dificuldades vão acumulando. E eu não sei o que fazer. O meu coração, ele se aflige. Ele se amedronta. O lado humano nosso se desespera. Mesmo a gente sendo filho de Deus, reconhecendo Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, temos a nossa fé, acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas, sim, mas o nosso lado humano, ele é falho. Quem nunca? Quem nunca passou por dificuldade? Quem nunca passou por momentos desesperadores? Isso acontece com todo mundo. Mas o que faz toda a diferença em meio a tudo isso é o nosso relacionamento com Deus, irmãos. É isso que nos garante um equilíbrio. É isso que nos garante o não desestabilizar. É isso que nos garante nós mantermos a calma, a paciência, para entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. E no momento certo, Ele vai agir, Ele vai intervir. Só que o nosso lado humano não consegue esperar. A gente quer tudo para ontem. E isso nos aflige demais, irmãos, quando a gente olha para uma situação e a gente não sabe o que fazer. Mas quando o nosso relacionamento com Deus, ele tem um nível mais profundo, quando a nossa intimidade com Deus, ela é mais intensa do que as circunstâncias, nada nos abala. Porque eu vou continuar confiando em Deus. Porque eu sei que o Pai está olhando por mim. Que o Pai, de alguma forma, vai me ajudar. Seja com um milagre sobrenatural, ou seja com uma instrução, com uma iluminação. Ele vai me dar um discernimento para me resolver. Ele vai
proporcionar situações que vão favorecer. Ele vai me mandar recurso, de alguma forma, isso vai acontecer. E o que faz a gente aguardar o momento certo de tudo isso é manter o equilíbrio baseado no nosso relacionamento com Deus. Vivemos em um mundo agitado, extremamente desequilibrado. Corremos atrás de estabilidade financeira, reconhecimento, segurança emocional. Mas nada disso garante uma paz verdadeira no nosso coração. Uma paz completa. A paz do mundo, ela é superficial, ela depende do que temos. Mas a paz de Deus, ela é mais profunda. Ela depende de quem nós temos. E com Cristo, irmãos, você pode estar no meio da tempestade e ainda assim ter paz e calma no seu coração. Descansar em Deus é ter serenidade na alma. Mesmo quando o corpo está cansado, o coração apertado, as forças já se desvaneceram, já se esgotaram. Eu não sei mais o que fazer. Mas nós mantemos a calma. Porque nós entendemos que a paz que Deus proporciona para nós, ela não remove problemas, muitas vezes, mas ela remove o desespero do nosso coração, trazendo o equilíbrio para a situação. Porque livramento de Deus, as pessoas acham que é salvar, né? É evitar a situação, evitar a circunstância. Mas muitas vezes a intervenção de Deus, o livramento de Deus é em meio às circunstâncias. E a gente às vezes não percebe. A gente fica esperando Deus nos dar uma vida completamente plena. É isso que a gente espera de Deus. Mas na verdade não é assim. Deus está o tempo todo cuidando de nós, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Em Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Jesus, ele é o único capaz de proporcionar essa paz que nos faz viver serenos em meio às guerras, uma paz que nos faz descansar. Porque quem confia em Cristo, descansa. Porque sabe que nada escapa do seu cuidado. Inclusive, irmãos, o nosso coração. Amém? E glória a Deus por isso, né? Que Deus continue guardando o nosso coração, cuidando das nossas vidas e nos dando direcionamento, equilíbrio e trazendo essa paz, né? Uma paz que excede todo o entendimento. E um terceiro e último aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é a superação. Superação é algo que firma a nossa fé, porque nos dá a certeza do triunfo. O verso 33, a parte B diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando isso. Porque ele não prometeu ausência de dor. Ele foi bem realista, ó. Tereis aflições. Você vai ter problema, cara. Você vai ter dificuldade como qualquer um. Isso é fato. No mundo, tereis aflição. Mas o interessante é que imediatamente ele acrescenta: olha, mas tem de bom ânimo. Não se esmoreça por causa disso, não. Não se abate. Não deixa a peteca cair. Tenha bom ânimo. Por quê? Qual que é o motivo? Porque ele venceu o mundo. E ele venceu como homem, não como Deus. A Bíblia fala que ele se absteve dos seus atributos. Ele não julgou ou usurpou ser igual a Deus. É o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus.
Ele não se aproveitou do fato dele ser Deus para obter benefício. E o texto continua, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou dos seus atributos, os chamados incomunicáveis, os pertencentes somente a Deus. E aí ele veio o quê? Em figura de homem. Foi revelado em figura de homem. Então ele venceu o mundo como homem. Ele fala de vitória antes mesmo da cruz, mostrando a sua real confiança em Deus, no Pai. E a vitória não foi apenas sobre as circunstâncias, mas foi sobre o pecado, sobre a morte, sobre o poder das trevas. Confiar em Deus nos faz certo de que todos os obstáculos, todas as circunstâncias da nossa vida serão superados, irmãos. Passa. Tudo passa. Há um tempo determinado para todas as coisas. É um momento da vida. Assim como os dias bons também passam. Não é só alegria. Nossa vida não é só sorrir. Tem momentos que a gente chora. E faz parte, está tudo bem. Vai passar. Todas essas circunstâncias, ela pode ser superada. Ela vai ser superada em nome de Jesus. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, doenças, perdas, injustiça, tentações, perseguições. Mas descansar em Deus nos faz lembrar que Ele já venceu tudo por nós. Cristo venceu, superou, transcendeu essa vida terrena. Ele mostrou para mim e para você. Ele foi um exemplo claro. A referência nossa é Jesus. Ele passou por tudo isso como homem. O mundo, irmãos, pode tirar a nossa segurança, mas jamais vai tirar a nossa esperança. Porque Cristo em mim, diz a palavra de Deus, esperança da glória. Vai passar. Até essa vida vai passar. É tudo uma fase. Descansar em Deus é viver com o coração tranquilo, sabendo que Ele já superou tudo isso. Ele venceu no Calvário por nós. Lá em Romanos 8:37 diz assim: todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A cruz, que parecia o fim, que parecia a derrota, que nós vamos ver algumas religiões, os líderes, né, os maiores líderes de algumas religiões, morreram tudo assim, mais velhos, né? Mas Jesus morreu com 33 anos, parece o maior desastre, né? Assim, nossa, o cristianismo, o maior líder, morreu com 33 anos. Aí você vai ver Confúcio, vai ver Maomé, os caras morreram com 89 anos, 90 anos, 70 e poucos anos. Jesus morreu com 33. Parece que a morte foi um fiasco, né? A morte de Cristo, para o cristianismo, parecia derrota. Mas, não. A cruz se tornou um símbolo de superação, de vitória. Jesus ele nos ensina que o descanso em Deus é possível, irmãos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades. Ele foi deixado só, mas ele descansou na presença do Pai, porque ele sabia, como nós lemos, contudo, o Pai não vai me deixar só. Ele enfrentou o caos, mas ele manteve a serenidade. Ele sofreu na cruz, mas ele venceu o mundo. E hoje, ele nos convida a fazer o mesmo.
Ele nos convida ao mesmo descanso. Quando a solidão bater, lembre-se, o Pai está com você, você não está sozinho. Quando a tempestade soprar, lembre, a paz de Cristo está em você. Quando a luta parecer grande, lembre-se, Cristo já venceu. Porque descansar em Deus é fechar os olhos em meio à tempestade, sabe? E dizer assim: Pai, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, eu confio. Eu sei que o Senhor está comigo. Pode ser que eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, já não tenho mais força, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está comigo. Amém, queridos? Por isso o mundo, ele produz medo, solidão, mas Cristo nos dá paz. O mundo oferece uma ansiedade, mas Cristo oferece descanso, serenidade. O mundo impõe derrotas, mas Cristo garante a vitória, uma superação. Descansar em Deus é viver pela fé no Cristo que venceu o mundo e que agora vive em nós. Por isso, lembre-se que o mundo nos proporciona aflições, mas nós precisamos nos animar e não se prostrar, não desistir, porque Ele venceu o mundo e venceu como homem, como eu e você. Por isso eu te convido nessa noite, irmãos, a descansar, a confiar em Deus. Descansa. Mas não é descansar e esperando que tudo caia do céu. É que o seu coração tenha paz, tenha descanso, para que você possa, de alguma forma, ser mais sensível à voz de Deus, para que Ele possa te dar direção, te dar condição, cuidar de você. Tem uma ilustração bem interessante que eu queria dizer para os irmãos, para a gente fechar aqui. Conta-se que um pastor, ele foi visitar um senhor já idoso. Estava muito doente esse senhor, né? E aí esse pastor foi visitar esse idoso. E ao entrar no quarto, ele viu algo curioso. Do lado da cama desse idoso, havia uma cadeira vazia. Assim, perfeitamente posicionada ali, como se alguém tivesse sentado ali. E aí o pastor perguntou, né? Poxa, interessante. Está esperando alguém, né? Eu cheguei num horário errado, num horário não oportuno. Aí o homem sorriu, né? Ele falou: não, eu vou te contar. Ele falou que há muitos anos atrás, né, eu lutava para aprender a orar, para aprender a confiar em Deus, sabe, para me manter assim num relacionamento mais profundo com Deus, e eu sempre me distraía. Eu sempre se sentia sozinho, eu não conseguia ter essa conexão, até que um dia um amigo disse assim para mim: olha, coloca uma cadeira vazia diante de você, imagina Jesus sentado ali. E aí, é interessante que esse homem ele fez isso. E desde então, ele ora, né, ou ele orava, todos os dias, conversando como se Jesus estivesse sentado na cadeira. E ele disse: sabe, pastor, o que é mais interessante? Eu nunca mais me senti sozinho. Mesmo quando todos foram embora, ele está no leito, debilitado, fica sozinho, né? Eu nunca mais me senti sozinho. 2 semanas depois, aquele homem, ele faleceu. E quando a sua filha entrou no quarto, ele encontrou o homem inclinado, do lado assim, com a cabeça apoiada exatamente na cadeira, como se ele tivesse deitado no colo de alguém, sabe? E aí ela chorou, não por desespero, mas por entender que o pai partiu, mas partiu nos braços do pai.
o seu Pai partiu nos braços do Pai eterno. É interessante porque faz a gente refletir, né? Que assim como o homem da cadeira vazia, nós também vamos enfrentar dia de dor, de solidão, de aflição. Mas quem confia em Deus, descansa. Quem tem conexão, quem tem relacionamento com Deus, porque todos vão se dispersar. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai estar sozinho. Todos vão embora. Todos têm os seus interesses, as suas prioridades, né? Mas e aí, quando a gente ficar sozinho? Quando o medo aperta, Jesus ele fala, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. Quando o mundo ameaça nos vencer, ele declara, eu venci o mundo. Então a vida pode colocar a mim e a você em várias camas de aflições. Mas Cristo ele nos coloca nos seus braços de descanso. Porque ele nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que essa palavra possa ser uma verdade no nosso coração. Não é uma de maneira... A gente não pode pensar nela só de maneira superficial. Tem que ser uma verdade. Todos os dias, eis que estarei convosco todos os dias. Todos é todos, sem exceção. Seja dia de tristeza, dia de angústia, de alegria, de desespero, de dor, não importa o dia. Deus estará conosco todos os dias, até o findar de tudo isso aqui. E isso tem que nos motivar. É isso que tem que nos dar descanso, paz e consolo nesse mundo de caos que nós vivemos. Amém? Que nós possamos exercer essa fé para vivermos descansados nele. Amém? Não nas circunstâncias, mas nele.